noite. Conheça os destaques desta sexta-feira, 15 de agosto. O Presidente da República reitera na província da Lunda Sul a aposta do Executivo no investimento público com foco na construção de infraestruturas de ensino superior pelo país. João Lourenço inaugurou hoje, em Saurimo, o Instituto Superior Politécnico da Universidade Luengia Aconte. Está tudo pronto, ou melhor, vem aí meses de muita chuva e calor intenso. Hoje começou oficialmente a época chuvosa em Angola. Mundo de olhos postos no Alasca. Encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin concentra as atenções internacionais e as expectativas em relação à paz na Ucrânia. Bem-vindos ao Telejornal. O Presidente da República reiterou hoje a aposta no investimento público que vai desenvolver e melhorar a vida das populações da Lunda Sul. João Lourenço falou sobre este assunto durante uma conferência de imprensa que aconteceu depois da inauguração do Instituto Politécnico Superior da Universidade de Luengia Aconte, na província da Lunda Sul. Jornalista José Camangula. Fazer algumas consultas para saber de fato. Neste contacto com os jornalistas, o Presidente da República deixou claro que tem domínio dos projetos em execução e por implementar na província da Lunda Sul. Questionado sobre as razões da paralisação das obras de construção do sistema de captação, tratamento e distribuição de água para Saurimo, a capital da província da Lunda Sul, o único de 4 projetos de investimentos públicos neste setor que não foi concluído, João Lourenço garantiu que esta e outras questões terão solução, adiantando que as necessidades da província foram analisadas no encontro com o governador Daniel Félix Neto, mantido a seguir ao seu desembarque. Esta manhã, mal cheguei à cidade de Saurimo, tive um breve encontro com o senhor governador da província da Lunda Sul, que me colocou este e outros problemas que a província atravessa, e é evidente que Saurimo, se está com dificuldades de água, a tendência será a de superarmos esta situação. Portanto, por maioria de razão, pelo facto de ser a cidade capital da província, deve necessariamente ser melhor abastecida em água. O seu governador, ao colocar a questão, embora tenha falado de Saurimo, falou não apenas dos 3 que já têm o problema praticamente resolvido, como também dos outros municípios, quer antigos municípios, quer novos municípios, que igualmente também precisam de ter água, e isso está na agenda das nossas atenções. O Presidente da República foi igualmente questionado sobre a construção do futuro estádio de futebol de Saurimo, cuja obra ficou apenas pelo lançamento da primeira pedra. João Lourenço, confiante depois de todos os esclarecimentos e justificação, reiterou que Saurimo terá um estádio de futebol. É uma garantia que eu deixei da última vez que cá estive, e sabe que não basta anunciar. Depois do anúncio há um conjunto de procedimentos para além de haver ou não haver disponibilidade financeira. Portanto, mesmo havendo disponibilidade financeira, há um conjunto de requisitos que é preciso seguir, é preciso cumprir, porque a lei assim o obriga, e isso às vezes leva algum tempo. Portanto, nós estamos exatamente neste processo de ultrapassar esses requisitos que a lei impõe para que as obras possam efetivamente começar. Mas eu reitero aqui a minha decisão de que Saurimo vai ter, sim senhora, o estádio de futebol prometido. A centralidade General Chizainga, que foi inaugurada a 24 de março, esta centralidade até o momento permanece sem moradores. Gostávamos de saber, Sr. Presidente, quais são as razões para este atraso na ocupação e que medidas estão a ser tomadas para que as famílias possam começar a viver nestas casas. Com relação a esta questão, eu preciso de fazer algumas consultas para saber de facto as razões que estão na base da não ocupação até a presente data.
mas acredito que as razões serão fortes, só que não me chegaram. Quanto à construção de escolas por especialidade de formação, de acordo com as potencialidades de cada província, João Lourenço esclareceu que o investimento neste setor não deve ser linear, com o risco de ter instituição do ensino com certa especialidade replicada em cada uma das 21 províncias. A formação de quadros, não importa a especialidade, é feita em qualquer ponto do país. Não é possível nós colocarmos para cada especialidade infraestruturas e centros de formação em todas as províncias. Teríamos que ter, no caso agora com 21 províncias, tínhamos que ter 21 institutos para a formação em agropecuária e noutras especialidades. Isso não é possível. Pode ser que algum dia implantemos aqui algum estabelecimento de ensino virado para a agricultura. Precisamos de incentivar a agricultura, mas incentivar a agricultura não é apenas disseminar estabelecimentos de ensino pelo país. Olhando para o Instituto Politécnico da Universidade de Luís Conde, inaugurado esta sexta-feira, financiado pela SODIAM-EP, no âmbito da sua responsabilidade social, o Presidente da República reconheceu a sensibilidade de algumas empresas públicas e privadas que tiram do seu lucro para desenvolver a zona à sua volta, respondendo a um quesito legal inscrito nas obrigações de responsabilidade social. A província da Lunda Sul foi o último ponto da jornada de trabalho do chefe de Estado na região leste do país, marcada também pela inauguração esta quinta-feira do campus universitário Luís Conde, na província da Lunda Norte. Estudantes, autoridades religiosas e tradicionais da Lunda Sul celebram as novas instalações do Instituto Superior Politécnico, onde o ensino presencial ganha também uma dimensão virtual. O espaço promete apostar na formação de qualidade, integrando tecnologia de ponta. Nas novas instalações do Instituto Superior Politécnico da Lunda Sul, há uma porta para outros mundos. Não é feita de madeira nem de vidro, mas de tecnologia. Num laboratório virtual multidisciplinar, a física pode caminhar ao lado da biologia, a química conversar com a engenharia e a matemática encontrar a informática. Tudo num só espaço onde a experiência deixa de estar nas páginas e passa a acontecer diante dos olhos, em 360 graus. É um laboratório que é moderno e é democrático, permite que os alunos trabalhem independentemente e ainda tem os óculos de realidade virtual que poderão ser utilizados pelos estudantes para visitar outras instituições, para ver lugares que eles não teriam possibilidade de ver. Por exemplo, viajar para o espaço, eles poderão ter a visão de quem está no espaço, como é que ficaria. Para as autoridades religiosas e tradicionais, o Instituto não é apenas uma conquista material, é um altar do conhecimento erguido para formar mentes capazes de transformar realidades. Dom José Manuel Imbamba, arcebispo da Arquidiocese de Saurimo, fala em sementes de futuro e as autoridades tradicionais recordam que a sabedoria, quando bem cuidada, é tão duradoura quanto a própria terra. Que os jovens se dediquem mais ao estudo, que os jovens munam-se de conhecimentos necessários para poderem ser, de facto, fatores de transformação e de inovação. Porque este é um equipamento nobre que está aqui e oxalá que a qualidade da estrutura corresponda à qualidade do corpo docente e discente e administrativo, logicamente, para que toda essa cultura universitária que pouco a pouco vai se afirmando no nosso território seja para transformar a nossa cultura, a nossa mentalidade e suscitar o desenvolvimento social. E não podemos fazer como façam os jovens, uma escola dessa para andar com as pedras, partir os vidros e fazer, não. Isso é prejuízo. Estamos a fazer para o governo, estamos a fazer bem para nós e temos que também guardarmos isso para o futuro, os outros também venham crescer e encontrarem. A juventude, antes forçada muitas vezes a deixar a província para prosseguir os estudos, agora encontra aqui tudo o que precisa. Na verdade, nós estamos muito felizes por isso, porque noutra hora tínhamos escassez
dessas instituições que é superiores. A expectativa é muito enorme, somos jovens, então devemos aproveitar o máximo para podermos nos formar melhor. Era mais oportunidade de emprego para algumas pessoas, porque nós tínhamos a Luiz João Condeleira, mas era uma estrutura menor em relação a essa. São mais de 94 mil metros quadrados de um projeto pensado ao detalhe, resultado de um investimento de mais de 44 milhões de dólares. O Instituto tem capacidade para 5.418 estudantes, distribuídos em 3 turnos, e oferece 57 salas de aula, 11 laboratórios especializados. Mais do que um espaço acadêmico, este é um símbolo, um lugar onde a inovação se alia à tradição e onde a ciência, a cultura e a identidade local se encontram para escrever a próxima página do leste de Angola. E a população da Lunda Sul encara a visita do presidente João Lourenço como um marco na construção de uma nação mais forte e coesa e evidencia o seu compromisso em conhecer de perto os desafios e as potencialidades da região. No início da manhã desta sexta-feira, aterrava no aeroporto de Olinda Rodrigues, município do Cassengo, província da Lunda Sul, a aeronave que transportava o presidente da República, João Lourenço. O chefe de Estado, acompanhado pela primeira-dama da República, foi recebido com cumprimentos de boas-vindas por ministros e autoridades locais. Seguiu para saudar o governador Daniel Neto e cumprimentou membros do governo provincial. A população acorreu para testemunhar este momento singular num gesto que reforça a atenção que o presidente tem dado às províncias da Lunda Sul, Lunda Norte, Mochico e Mochico Leste. Danças tradicionais, o ambiente foi vivido com grande entusiasmo. As autoridades tradicionais reconhecem que o progresso de Angola depende dos próprios angolanos e defendem que o aumento de infraestruturas é essencial para o desenvolvimento. As escolas, hospitais, estrada, pontes e aeroportos. Isso significa mesmo que ele anda preocupado com os problemas do povo, porque o povo carece de muitas coisas, por isso ele também presta atenção. Hoje é a concretização daquela resposta que a gente merecia e que a gente precisava. Cada investimento, política e projeto deve ter como objetivo empoderar a juventude, tornando-a protagonista de um progresso inclusivo e sustentável. Isto mostra que o senhor presidente está preocupado com a população da Lunda Sul, está a acompanhar de perto o desenvolvimento da nossa província. É sempre bom receber o dirigente máximo no país, na nossa província, e nós estamos satisfeitos. Aos 50 anos de independência, muitos acreditam que Angola está pronta para traçar um caminho novo, com coragem, dignidade e uma visão clara do seu lugar no mundo. Temos acompanhado a nível do país as grandes infraestruturas serem inauguradas e esperamos que o nosso presidente continue com este esforço, porque são bens necessários para o país, para a juventude. O regresso do presidente à Lunda Sul marca um momento de esperança, de plantar sementes em solo fértil e garantir que cada promessa se torne realidade. Entretanto, o Presidente da República já regressou a Luanda depois de ter visitado a província da Lunda Sul, onde inaugurou as novas instalações do Instituto Superior Politécnico da Universidade de Luengia Conde. À chegada, João Lourenço, acompanhado da Primeira-Dama, Ana Dias Lourenço, recebeu cumprimentos da Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, e de membros do Executivo. O Instituto Superior Politécnico da Universidade de Luengia Conde tem 57 salas de aula e vai lecionar 13 cursos e conta com uma capacidade instalada para 5.000 estudantes em 3 turnos. No final da visita, o chefe de Estado garantiu que será construído em breve um estádio de futebol na cidade de
Saurimo. E na quinta-feira, na província da Lunda Norte, o chefe de Estado inaugurou o campus universitário Luengia Conde, no Dundo, com 87 salas de aula. A infraestrutura vai albergar anualmente mais de 8.000 estudantes nos cursos de Direito e Economia. João Lourenço destacou na oportunidade o impacto deste campus universitário na formação de quadros para a região leste. Vamos voltar a falar ainda sobre a visita que o Presidente da República efetuou na província da Lunda Sul, mais à frente no telejornal. A Presidente da Assembleia Nacional presidiu esta sexta-feira a cerimónia de encerramento da terceira sessão legislativa da quinta legislatura e destacou os avanços na produção de leis, o reforço da diplomacia parlamentar e a superação dos desafios complexos enfrentados ao longo do ano. Carolina Cerqueira sublinhou o espírito de responsabilidade, dedicação e compromisso dos deputados e funcionários da Casa das Leis num ano que considerou excelente e produtivo. Dia especial para uma cerimónia parlamentar. O calendário marca 15 de agosto de 2025. Deputados e convidados trocam impressões e tomam os assentos na sala do plenário. O ano parlamentar chegou ao fim. Chegou com notas a assinalar. O ano legislativo que ora termina foi indubitavelmente muito exigente e trabalhoso, com complexos desafios próprios da época em que vivemos. Os obstáculos e os desafios que surgiram no nosso trabalho diário foram equacionados e resolvidos com coragem e pragmatismo de todas as forças vivas deste Parlamento, transformando-os em oportunidades para encontrarmos soluções adequadas ao progresso e bem-estar das nossas populações. O relatório de atividades desenvolvidas durante a terceira sessão legislativa da quinta legislatura foi apresentado na cerimónia. A Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, sublinha as conquistas alcançadas, os desafios enfrentados e as metas traçadas para o próximo ano parlamentar, trazendo temas ligados ao desenvolvimento econômico, à educação, à saúde e aos direitos humanos, entre outros assuntos que incentivam a promoção do diálogo, da cooperação, da paz social, da unidade nacional e do bem comum. Foi precisamente perante estes desafios que esta Casa demonstrou a sua força e resiliência, mostrou que é capaz de debater com firmeza, mas também de construir consensos quando o bem comum o exige. Essa é a essência do Parlamento, um espaço de pluralidade, onde diferentes visões se encontram, se confrontam e, sempre que possível, se harmonizam em soluções viáveis. É também importante reafirmar um princípio que não pode ser esquecido: o respeito pelo decoro parlamentar, pela ética política e pela solidariedade institucional. O ano parlamentar fica marcado, entre outros, pela aprovação por consenso do novo pacote legislativo eleitoral, após intensos debates entre os grupos parlamentares do MPLA e da UNITA. O pluralismo é a força da democracia, mas não pode ser transformado em pretexto para comportamentos que minem a confiança e a credibilidade desta instituição e a unidade nacional. A democracia não se esgota em eleições e no voto. Vai para além disso, incluindo o debate e o confronto de ideias de forma civilizada, ética, responsável e comprometida. Foi na base desses pressupostos que, mesmo nos momentos mais críticos e aparentemente inconciliáveis, fomos capazes de superar as nossas diferenças e construir pontes através de amplos consensos em homenagem ao bem maior, que é o interesse do heroico e generoso povo angolano que nos elegeu. As metas também foram alcançadas. Como sabe, haviam três propostas do Executivo, três propostas do Grupo Parlamentar da UNITA, opostas, mas dessas nós conseguimos fazer uma única lei,
com normas aprovadas consensualmente. Portanto, vingou aqui o espírito do diálogo, do bom senso e da irmandade entre os deputados. E é isso que a gente procura fazer no próximo ano parlamentar. E quanto ao processo legislativo, registrou-se um total de 11 leis aprovadas e publicadas em Diário da República. O terceiro ano parlamentar foi tido como o ano de consensos. Devemos consertar, devemos promover consensos, devemos aprovar leis na perspectiva consensual. Acho que o país sai a ganhar. Portanto, é importante dizer que os deputados, nesta perspectiva, corresponderam a um desígnio nacional, que termos consenso nas leis estruturantes do Estado angolano. Os deputados dão nota positiva e dizem que é o caminho para a próxima sessão legislativa. E esperamos que a próxima sessão legislativa seja melhor, continue ou se não supere essa situação de diálogo que para nós foi muito importante para a solidificação e para a reconciliação da Assembleia Nacional e, quiçá, para a sociedade. O balanço é positivo. Nós, como deputados, cumprimos a nossa missão ou desempenhamos a nossa função, que é aprovar leis que têm a ver com o desenvolvimento do país, os interesses da sociedade e dos cidadãos e, sobretudo, aquela que se pode considerar mais relevante foi o pacote que tem a ver com as próximas eleições em 2027. A terceira sessão legislativa registrou 40 resoluções aprovadas e publicadas no Diário da República. Após 10 meses de trabalho em prol da consolidação da democracia angolana, o ano parlamentar termina. Os deputados observam, assim, a pausa parlamentar e só regressam no dia 15 de outubro. Tony Helena, Carlos Lino, TPA, Assembleia Nacional. A vice-presidente do MPLA sublinhou hoje a importância da formação política e ideológica dos militantes do seu partido a todos os níveis, tendo em conta a dinâmica política e o fortalecimento do MPLA. Maraquiosa falava durante a abertura da conferência dos eventos de formação política do MPLA. A Avenida da Liberdade, no bairro Vila Alice, em Luanda, acordou com as cores do MPLA e um movimento frenético para receber a vice-presidente do MPLA, que se deslocou ao Comitê Provincial deste partido político em Luanda, no quadro da abertura da conferência inaugural dos eventos de formação política e ideológica do Movimento Popular de Libertação de Angola. Ao dar as boas-vindas no auditório deste comitê, o primeiro secretário provincial do MPLA, Luís Nunes, disse que Luanda é a mais importante praça política do país e reafirmou a prontidão dos militantes do partido na capital para com o cumprimento das orientações da direção central do MPLA em sede dos novos desafios políticos e eleitorais. Camarada vice-presidente, receba a garantia de que os militantes de Luanda estão firmes, disciplinados e comprometidos com a defesa dos ideais do nosso glorioso MPLA e do nosso líder, o camarada presidente João Lourenço, estando conscientes de que só com uma adequada e profunda formação política os militantes estarão em condições de interpretar os fenómenos da sociedade, traçando estratégias que nos permitam ultrapassar os desafios do presente e do futuro. João de Azevedo Martins, Ju Martins, secretário do Biro Político do MPLA para a Política de Quadros em Exercício, teve a missão de apresentar os objetivos gerais dos planos de formação política que encerram em dezembro próximo. Elevar o nível de formação política e ideológica dos militantes, quadros e dirigentes do MPLA, fortalecer o domínio dos fundamentos da organização e funcionamento do partido, reforçar a unidade e a coesão no seio do partido, intensificar a participação dos militantes na vida política e socioeconómica nas respectivas comunidades e imprimir maior dinamismo à ação política dos comitês de ação do partido. Por sua vez, com os seminários de gestão partidária destinados aos primeiros secretários municipais do MPLA, pretende-se proporcionar uma visão integrada sobre a gestão partidária nos mais variados escalões e dimensões da organização em funcionamento do partido,
dotar os primeiros secretários de conhecimentos fundamentais sobre os princípios e valores políticos e ideológicos do MPLA, transmitir competências para o reforço das ações de mobilização e de comunicação política, visando o reforço do trabalho de proximidade e inserção do partido na sociedade e fomentar a troca de experiências entre os primeiros secretários. Ao tomar a palavra na qualidade de responsável máxima neste ato, a vice-presidente do MPLA pediu um minuto de silêncio em respeito e memória às vítimas dos últimos atos de vandalismo, arruaça e pilhagem que ocorreram em algumas regiões do país e, na sequência, exortou a importância da formação política e ideológica para o fortalecimento do MPLA, contextualizando, entretanto, a sua abordagem. A orientação partidária deve ser o farol que ilumina a sua ação para que esta esteja sempre em consonância com os princípios do nosso partido. É nesta linha que defendemos, com rigor, o fortalecimento do Sistema Nacional de Formação Política do MPLA. As escolas do partido devem estar ativas, com programas atualizados, métodos modernos e conteúdos contextualizados. Devem funcionar como laboratórios ideológicos onde se moldam os quadros com disciplina, capacidade analítica e sentido de missão. Da definição da estrutura organizacional do partido aos deveres dos militantes, Maraquiosa sublinhou a competência, lealdade, o patriotismo, a responsabilidade, o cumprimento dos estatutos e da orientação ideológica que devem reger a atuação do verdadeiro militante do MPLA. Para os militantes de base, a formação ideológica é determinante, pois é ela que permite resistir à manipulação, compreender as decisões do partido, manter a disciplina, participar ativamente e fortalecer a coesão interna. Um militante formado é um militante ativo, consciente e comprometido. Participaram da conferência inaugural dos eventos de formação política do MPLA, membros do secretariado do Birro Político, do Comitê Central, primeiros secretários provinciais, municipais e dos comitês de ação do partido. Para sempre vitoriosos na sua morte vida. E voltamos a olhar para um dos momentos que hoje marcou a visita do Presidente da República, João Lourenço, à província da Lunda Sul, onde inaugurou o Instituto Politécnico da Universidade de Luengia Conde, em Saurimo. A infraestrutura conta com 50 salas de aula e 11 laboratórios e tem capacidade para mais de 6.000 estudantes em 3 turnos e resulta de um financiamento feito pela SODIAM no âmbito da sua responsabilidade social. É por esta infraestrutura e a sua grandeza que a província da Lunda Sul despertou esta sexta-feira com um sentimento de satisfação e realização no que ao ensino superior diz respeito. Cidadãos de vários estratos sociais e idades concentraram-se para testemunhar a chegada do Presidente da República e da Primeira-Dama da República ao Instituto Politécnico da Universidade de Luengia Conde. O momento seguinte foi o mais aguardado do dia, com o desterrar da placa e depois o corte da fita, a dar por aberta, oficialmente, para atividades, esta instituição do ensino superior, construída numa área de 94.426 metros quadrados, com cursos superiores técnicos, engenharias e um mestrado, tem capacidade para acolher mais de 6.500 estudantes em 3 turnos. Atualmente, o Instituto conta com 4.648 estudantes, distribuídos por 13 cursos de licenciatura, dos quais 6 são dos domínios da Engenharia e Matemática e um mestrado de Desenvolvimento Sustentável e Gestão Ambiental. Com a criação de novos cursos orientados para o desenvolvimento local e o aumento de vagas, prevê-se que a população estudantil desta instituição possa ultrapassar os 6.500 estudantes.
O moderno complexo que hoje se inaugura é um marco determinante de desenvolvimento académico, científico e tecnológico da província da Lunda Sul e da região leste de Angola. Em 50 anos de independência nacional, o complexo escolar, ora inaugurado, vem dar resposta às necessidades da juventude na formação e emprego, afirmou o ministro do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, que antes de concluir a sua apresentação, apelou aos beneficiários para a preservação deste bem. Este instituto constitui um centro de oportunidades e um impulsionador do desenvolvimento local e regional. Está alinhado com o Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027 no que se refere ao Programa da Melhoria da Qualidade do Ensino Superior e desenvolvimento da investigação científica e tecnológica. 2 anos foi o tempo de construção do Instituto Politécnico da Universidade de Luís Conde, sob o patrocínio da Empresa Nacional de Comercialização de Diamantes de Angola, como contributo para o desenvolvimento local. Para o Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino de Azevedo, apesar dos desafios que se apresentam ao setor diamantífero, este e outros investimentos têm sido possíveis no segmento das políticas do Executivo de melhorar as condições da população. Num passado recente, a província testemunhou um avanço significativo com a inauguração em 2021 do Polo de Desenvolvimento Diamantífero de Saurimo, uma infraestrutura de importância estratégica para a industrialização e valorização local dos diamantes. Este complexo integra 2 escolas especializadas, uma dedicada à formação técnico-profissional e outra à formação em avaliação e lapidação de diamantes, que têm sido determinantes na capacitação de técnicos nacionais, na promoção do emprego qualificado e na criação de um ecossistema favorável à transferência do conhecimento e à modernização do setor. O governador da Lunda Sul, Daniel Neto, contextualizou o significado deste investimento, tendo considerado que abre-se um novo capítulo na existência desta província. Neto confessou que esta é a primeira infraestrutura com essa dimensão no novo município do Moanguege, resultado da nova divisão político-administrativa. Este ato que estamos a testemunhar é o resultado de uma promessa pública do então candidato à presidência da República no dia 25 de junho de 2022, quando disse, e eu cito: depois de ter sido feito o lançamento da primeira pedra, já não há recuo possível. Significa que este polo universitário já é uma realidade. É uma questão de tempo, mas vamos voltar aqui para inaugurar esta infraestrutura de ensino superior e colocá-la ao serviço desta população. Fim de citação. Uma promessa que não era apenas uma meta política, mas um compromisso pessoal de Sua Excelência Presidente da República com o bem-estar da população e com o desenvolvimento da Lunda Sul. E hoje, com o coração a transbordar de alegria, podemos afirmar de viva voz: promessa feita, promessa cumprida. Sobre as valências do Instituto Politécnico da Universidade de Luís Conde, mais ficou-se a saber com a apresentação de um vídeo, explicações de uns responsáveis da empresa construtora e uma visita guiada a várias áreas. O Presidente da República, João Lourenço, e a Primeira-Dama da República, Ana Inês Lourenço, foram recebendo mais informações e esclarecimentos à medida que lhes era apresentada a instituição. Aqui tiveram contacto com o investimento em tecnologia do mais moderno que existe nos laboratórios e salas de aula. É mais uma porta aberta para a realização do sonho de uma formação superior, este Instituto Politécnico da Universidade de Luís Conde. Mais de 50 salas, 11 laboratórios e outras áreas de apoio à formação, no investimento de 44 milhões de dólares norte-americanos, investidos pela Sodiama, a Empresa Nacional de Comercialização de Diamantes de Angola, no âmbito da sua responsabilidade social, instituição tutelada pelo Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás. Adilson Mendes, Paulo Chaves, Manuel Magalhães, Ivete Rangel, Antônia Videira, José Camangula, TPA, na Lunda Sul.
Uma mensagem do presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, para o chefe de Estado angolano, João Lourenço, foi hoje entregue no Palácio Presidencial durante a audiência concedida ao enviado especial daquele país. Ainda hoje, o chefe de Estado recebeu em audiências separadas o secretário-geral da Organização dos Estados da África, Caraíbas e Pacífico e também o presidente do Parlamento Pan-Africano. Ao fim da tarde desta sexta-feira, o Presidente da República, João Lourenço, concedeu audiência ao enviado especial do Presidente da República Democrática do Congo. Antoine Gonda foi portador de uma mensagem do Presidente Félix Tshisekedi para o homólogo angolano. Sobre o conteúdo da mensagem, o enviado especial da RDC não entrou em detalhes, mas deu para notar que está relacionado com as questões de paz e segurança no país vizinho, onde o chefe de Estado angolano, presidente em exercício da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos e agora também presidente pro tempore da União Africana, tem jogado um papel importante na busca da estabilidade. Je pense que como eu disse, nós somos vizinhos e temos uma vasta extensão territorial de fronteiras e vou fazer aqui um plenário de uma passagem do presidente Tshisekedi. Como somos vizinhos, nunca devemos entrar em conflitos. E a situação na República Democrática do Congo é estável, visto que agora, enquanto membros da CIRGIL e membros não permanentes na União, Nações Unidas, queremos alcançar níveis importantes para que possamos ser bem recebidos e bem vistos. A situação na República Democrática do Congo é estável, visto que agora, enquanto membros da CIRGIL e membros não permanentes na União, Nações Unidas, queremos alcançar níveis importantes para que possamos ser bem recebidos e bem vistos. A guerra no leste da República Democrática do Congo parou? A situação é calma, é porque a guerra terminou e os dois chefes de Estado já discutiram. Esta é a razão da minha vinda aqui em Angola para prestar essa informação. Nous sommes déterminés à ce que cette aventure-là puisse s'arrêter. Noutra audiência, o Presidente da República, João Lourenço, recebeu o tchadiano Moussa Batrak, secretário-geral da Organização dos Estados de África, Caraíbas e Pacífico. A OEACP é uma plataforma político-diplomática composta por 79 países que cooperam para o desenvolvimento sustentável dos Estados-membros e a sua integração gradual na economia global. Moussa Saleh Batrak é secretário-geral da organização desde março de 2025. C'est, comme vous le savez, le président Lourenço qui m'a nommé à ce poste. O presidente João Lourenço é que nomeou-me a esse posto de secretário executivo da OACP, depois de uma seleção muito escrupulosa com outros candidatos. Razão pela qual, de tempo em tempo, tenho que passar o estado da situação da nossa organização ao presidente João Lourenço, que é presidente da OACP. Essa reunião de hoje foi uma reunião muito mais longa que eu tenho tido em relação a outros chefes de Estado, visto que o presidente João Lourenço, na sua qualidade de presidente da OACP, tem que saber, de facto, de tudo quanto tem a ver com a vida interna da organização. Falamos desde a situação da auditoria de 2022-2023, falamos da venda da antiga sede da OACP, da compra da nova sede. Por isso, o presidente João Lourenço deve estar informado sobre isso tudo e falamos também da preparativa da cimeira da OACP para o próximo ano, que terá lugar em Malabo, e da mesa redonda, que será realizado à margem da mesma cimeira. Numa terceira audiência, o Presidente da República, João Lourenço, recebeu o Presidente do Parlamento Pan-Africano. O zimbabueano Fortune Zefani Acharumbira está em Angola no âmbito de uma visita oficial de 3 dias. It discussed all the relevant issues.
O principal objetivo deste encontro com Sua Excelência o Presidente da República, como todos sabem, ele é o Presidente da União Africana e nós, portanto, somos do Parlamento Pan-Africano e sabem que o Parlamento Pan-Africano é um órgão da União Africana e nós vimos aqui apresentar, portanto, as questões que são pertinentes a este órgão. O Parlamento, para já, devemos saber que é um órgão estabelecido por todos os Estados-membros da União Africana, portanto, trata-se de uma instituição continental. Por isso, nós partilhamos várias questões, dentre elas as questões que têm a ver com as reformas. Sabem que a União Africana está a passar por um processo de reformas e para essas reformas visam, portanto, tornar a organização continental numa organização mais eficiente e mais eficaz. Por isso temos aí questões que são bastante singulares do ponto de vista parlamentar. Por exemplo, as propostas que estão a ser criadas para reformas, algumas delas não podem se aplicar da mesma maneira ao contexto do Parlamento. Exemplo, a questão que tem a ver com aquilo que se chama de serviços partilhados, onde várias instituições podem partilhar recursos humanos, podem partilhar vários outros elementos e o Parlamento, portanto, não cai nessa alçada porque há funções que são apropriadas do Parlamento que não podem se partilhar, por exemplo, o Parlamento ou partilhar com o Ministério do Interior ou o Ministério dos Negócios Estrangeiros no âmbito daquilo que se chama a separação de poderes. O Parlamento Pan-Africano é o órgão legislativo da União Africana. Tem como objetivo representar os países africanos e promover a integração e desenvolvimento do continente. E fazemos a primeira pausa. Depois do intervalo vamos olhar para a notícia que esta noite está a marcar a atualidade internacional, o encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin, que já deverá estar a acontecer neste momento. É a seguir a um breve intervalo. Até já. Estamos de regresso para mais um bloco de notícias. Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, deverão já estar a encontrar-se neste momento para conversarem sobre a guerra na Ucrânia. O encontro vai acontecer numa das bases militares no Alasca e deverá acontecer sem a presença de Volodymyr Zelensky. Embora os dois líderes tenham trocado críticas nos últimos meses, ambos sinalizaram disposição em buscar entendimento quanto à guerra na Ucrânia. A ausência de Zelensky foi explicada pela porta-voz da Casa Branca. Caroline Leavitt afirmou que partiu de Putin a proposta de um encontro a sós com Trump. Segundo ela, a decisão não representa, no entanto, um afastamento dos Estados Unidos em relação a Kiev. Já o líder russo disse que acredita que a conversa pode selar a paz mundial, mas condicionou o avanço a um acordo para limitar o uso de armas estratégicas, inclusivamente armamento nuclear, o que pode indicar que o líder russo quer usar o cessar-fogo como moeda de troca. Este será também o primeiro encontro direto entre os dois estadistas desde 2018, quando discutiram acusações de interferência russa nas eleições norte-americanas. Na ocasião, Putin convenceu Trump da sua versão, contrariando informações da CIA. Desta vez, analistas acreditam que Trump está melhor preparado, mais experiente e com uma postura mais dura e poderá enfrentar o homólogo russo de forma diferente. Ainda assim, o próprio presidente norte-americano calcula que 25% a 25% de chances de o encontro terminar mal e já cogita uma segunda reunião, possivelmente já com a presença do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. A disputa territorial será, no entanto, o ponto central das negociações. De acordo com o Instituto para o Estado da Guerra, a Rússia controla cerca de 20% da Ucrânia e nenhum dos lados dá sinais de que pretende abrir mão dessas áreas. E, portanto, as últimas informações dão conta que os dois presidentes já se encontram no Alasca. E vamos falar agora sobre o Afrobasket.
E no Afrobasket cumpre-se hoje o 5º dia de jogos. Ontem a Seleção Nacional venceu a Guiné por 84-68 e mantém-se a 100% vitoriosa, com ânimo e força na campanha e neste momento lidera o grupo C. Angola prepara-se, no entanto, para o jogo de amanhã com o Sudão do Sul. E vamos a seguir para Moçambique, ter com o Alberto Moisés. Boa noite, Alberto Moisés. O que é que há de novo a realçar em relação aos jogos de hoje e como é que Angola se está a preparar para o jogo da manhã? Muito bem, boa noite para si, boa noite para os telespectadores da televisão pública de Angola. A expectativa continua a ser maior pelo facto de ontem mesmo, neste pavilhão, a seleção de Angola ter vencido a similar da Guiné, um jogo eletrizante e que deu então a vitória para Angola e a passagem para a outra fase. Dizer-lhe que nessa altura, aqui no pavilhão, registra-se a partida também muito forte entre as seleções da Côte d'Ivoire e Cabo Verde. São mais adeptos a puxarem por Cabo Verde do que pela Côte d'Ivoire. Aliás, Cabo Verde tem uma cultura histórica com Angola, que é a língua portuguesa. Mas hoje a seleção de Angola, os Endeka campeões africanos, treinaram-se no pavilhão do Instituto Elder Neto e foi uma sessão muito virada para os aspectos de recuperação anímica, acima de tudo. Podemos perceber que o técnico Pepe Claros esteve a orientar os atletas a recuperarem a fase mental, também alguns aspectos técnicos e lances livres e também foram marcados nesta sessão, coadjuvado pelos técnicos adjuntos Aníbal Moreira e também Miguel Pontes Lutonda. Foi a única sessão de treinos do dia, sendo que amanhã de manhã, por volta das 10h30, 11 horas, após o pequeno almoço, a Seleção Nacional vai voltar a treinar, mas já aqui no palco do desafio, para mais acutilância e estar mais à vontade para o jogo de logo mais diante da seleção do Sudão do Sul. E com as despedidas aqui do pavilhão Viaduto Mirables, de Abeliano Eduardo, Alberto Moisés e uma vasta equipa da televisão pública de Angola que milimetricamente faz a cobertura desta mega transmissão. Muito boa noite, estamos juntos. Boa noite. As emoções do Afrobasket a partir da cidade de Moçambique. Vimos o pavilhão bastante agitado e a celebrarem o jogo que neste momento decorre. A cidade de Luanda vai vacinar de 15 a 17 deste mês mais de 1 milhão de crianças contra a poliomielite, numa altura em que o país prevê imunizar mais de 6 milhões de pequenos. O ato de lançamento da campanha de vacinação contra a doença aconteceu no município do Quilamba-Caxi. O registro de casos de poliomielite ocorre 10 anos após Angola ter sido declarada livre da circulação do poliovírus em 2015. A estratégia Casa a Casa foi montada pelo Ministério da Saúde para que nos dias 15, 16 e 17 nenhuma criança fique sem tomar as gotas milagrosas. Para alcançar esta meta, todos são chamados a contribuir. Aqui, o voluntarismo é imprescindível. Realizamos 2 encontros de mobilização ou de sensibilização. Primeiro, com a liderança comunitária, líderes religiosos, comissões de moradores, associações das comunidades,
para cada um deles fazer um levantamento da população adjacente do seu território, informando que nos dias 15 e 17 nós estaremos a fazer uma campanha de vacinação contra pólio, que é a primeira ronda, porque estão planificadas 2 rondas para interromper rapidamente a circulação do vírus no meio ambiente. Pretendemos proteger 6.852.372 crianças menores de 5 anos. Para que esta missão seja um sucesso, mobilizamos 15.389 equipas de vacinação, supervisionadas por 3.974 técnicos, reunindo mais de 50.000 pessoas entre profissionais de saúde e voluntários para a mobilização. O vice-governador para o setor político e social, Manuel Gonçalves, mostrou-se preocupado com alguns pais que proíbem os filhos tomar a dose sob pretexto de que a vacina faz mal à saúde. Também temos estado a verificar algumas igrejas a desconstruir esse facto da não vacinação. Por mais que Deus nos queira proteger, primeiro temos que nos proteger a nós mesmos. Aliás, nós temos um dito em Quimbundo que diz: Dilangue palanzambi ukulangewe. Ajuda-te a ti mesmo para que Deus te possa ajudar. Não vale a pena pensar que só com a oração vai ser suficiente para curar o bebê. Esta ação, liderada pelo governo de Angola, conta com o apoio técnico e financeiro do Sistema de Nações Unidas, através do OMS e do Unicef, e de parceiros como o Reino Unido, Arábia Saudita, a Rotary, o Banco de Investimento Europeu, a Gavi e a todos os membros da Iniciativa Global da Erradicação do Pólio. O ato nacional de lançamento da campanha da vacina contra a poliomielite contou com a presença de representantes do governo provincial, do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, de membros da sociedade civil, bem como de entidades religiosas e autoridades tradicionais. Começa hoje, 15 de agosto, a época chuvosa em Angola, que se prolonga até 15 de maio do próximo ano. A época chuvosa deverá ocorrer sob condições neutras, relativas ao fenómeno El Niño, com a situação de altas temperaturas e umidade relativa do ar característica da época do ano. Estarão reunidas as condições para a ocorrência de instabilidade atmosférica em quase todo o território angolano nos meses de setembro a novembro. A maior parte do país deverá experimentar temperaturas do ar e umidade ligeiramente altas e, consequentemente, chuva próxima à média climatológica, devendo à influência da fase negativa do dipolo do Oceano Índico, que resulta ao arrefecimento das águas superficiais de grandes áreas do Oceano Índico ao longo da costa leste de África. E vamos ver como ficam hoje as temperaturas. Quadro que já nos mostra uma ligeira mudança nas temperaturas mínimas em quase todas as cidades de Angola. Tempo para mais um intervalo no telejornal. E chegamos para a última parte do telejornal.
Os angolanos são chamados a evocar a cultura de paz e a trabalharem para a manutenção da paz, uma das maiores conquistas do povo angolano. O apelo é de líderes religiosos que apelam os angolanos a juntarem-se à Marcha da Paz que acontece amanhã, promovida pela Move Angola. Os apelos para que todos participem, orem pela estabilidade do país e a preservação da paz. Participemos na marcha. Vamos todos vestidos de branco como símbolo da paz, símbolo da tranquilidade e símbolo da divindade, onde realmente a humanidade, a humanização devem fazer parte dos grandes valores que Angola precisa. Todos com o slogan de paz, paz para Angola, paz para as famílias, para que no nosso país, os nossos ancestrais que se doaram para a independência nacional, que agora completa 50 anos, possam também sentir-se satisfeitos por terem, de facto, descendentes que entenderam o valor da paz e da independência que nós conquistamos há 50 anos. Toda a sociedade é convocada para amanhã se manifestar de forma eufórica e convincente de que desejamos todos a paz, manter esta paz, manter essa estabilidade. Desejamos todos o bem-estar e não há bem-estar sem a contribuição de todos. Uma Angola unida e com pensamento voltado para o progresso é o que defendem os líderes religiosos que mais uma vez condenaram o comportamento daqueles que incentivam atos de arruaça e vandalismo. Esses 23 anos do calar das armas mostraram que em tempo de paz é preciso fazer muito. Só não vê quem não quer. É claro, vai sempre faltar alguma coisa, porque em nenhuma parte do mundo as sociedades têm tudo que criam. Mas é preciso olhar para aquilo que já foi feito e está sendo feito. O que queremos fazer é apelar mais uma vez a cada um de nós, a cada cidadão, para que tenhamos consciência de que não é tão fácil destruir ou reconstruir aquilo que é realmente destruído. É só olharmos para uma folha de papel, o papel A4. Desfizemos o papel, a sua recomposição leva tempo. A paz tem de ser preservada, a paz tem de ser a menina do nosso olho, do olho de todos os angolanos, preservar a paz como preservamos a nossa própria vista, no sentido de que possamos caminhar nessa direção de crescimento e desenvolvimento social que nós pretendemos. De Olinda Dorca, Dom Afonso Nunes e Francisco Sebastião dirigem mensagens aos jovens para o uso responsável das redes sociais, bem como encararem o futuro com otimismo. Nós não podemos, como se costuma dizer, dar tiro no nosso próprio pé. Quanto mais nós violentarmos essa sociedade que é nossa, nós vamos prejudicar a nós mesmos. Não gostaríamos que atos como vandalismo, arruaças, destruição realmente dos bens públicos fizessem parte da nossa agenda enquanto angolanos, porque estaríamos a adiar o desenvolvimento do nosso país. A nossa mensagem com relação ao uso das redes sociais não muda, é sempre dizer que devemos usar sim estes meios de comunicação muito importantes, tão velozes, rápidos, mas no sentido positivo. Intercedem pelo bem-estar de todos e por uma Angola que evidencia sinais de crescimento socioeconómico. A Igreja Quimbanguista inaugura amanhã o seu novo espaço de cultos, denominado Templo da Promessa. A estrutura tem capacidade para acolher mais de 20 mil fiéis. As obras contaram com a contribuição e patrocínio de fiéis quimbanguistas, sob a sob a orientação do líder espiritual Paul Kisolokele. Desde a construção dos alicerces até a conclusão, demonstraram união e força para o alcance desta meta. O envolvimento de mulheres em todas as fases da obra foi determinante para o sucesso da empreitada. Os desafios da liderança e governação na era digital foi hoje o lema da ação formativa dirigida a administradores e diretores da televisão pública de Angola no âmbito do plano de formação contínua de quadros, cujo foco é a valorização do capital humano e a adequação das novas tecnologias em curso na TPA.
Os gestores de qualquer instituição precisam de permanente atualização das técnicas de liderança, uma vez que o ambiente profissional impõe vários desafios. E é uma visão futurista com o objetivo de promover um ambiente de aprendizagem contínua que administradores e diretores da televisão pública de Angola participaram da ação formativa sobre os desafios da liderança e governação na era digital. É muito importante que nós saibamos que o líder tem necessariamente 3 funções essenciais. A primeira é de ensinar e partilhar com a sua equipa. A segunda é de estar constantemente a inovar. E a terceira é garantir que a sua empresa, a sua organização dê resultados. Por isso, eu acho que devemos olhar o mundo hoje, saber que nós estamos perante novas exigências, saber que as pessoas hoje têm menos tempo, saber que hoje em dia há mais distrações, menos foco e é preciso cuidar da nossa equipa e lembrar sempre que liderança, mais do que estar no comando, é um ato de servir. E é preciso que o líder também pense como é que ele pode, todos os dias, ajudar os seus liderados e a servir os seus liderados. Não é por acaso o lema num mundo cada vez mais globalizado, onde as tecnologias mostram-se fundamentais na atuação do gestor. A televisão está nesta dinâmica e um dos desafios que se propõe é de ter quadros melhores, com capacidade para fazer gestão de recursos humanos de forma acertada. E daí que esta formação apresenta-se como oportuna. Com mais de 20 anos de experiência, dos quais 15 dedicados à gestão e liderança, João Dono foi o preletor da formação. Na sua abordagem, destacou, entre outros assuntos, o papel de quem administra no sucesso das organizações. O mundo mudou muito e o líder deve saber inovar e adaptar às novas realidades. Portanto, o mundo que nós temos hoje não é igual ao que nós tínhamos antigamente. Os desafios são cada vez maiores. Então, o líder, para além de dominar a área técnica, deve dominar o lado comportamental, o lado de relacionamento com as pessoas, para poder motivá-los e tirar o melhor deles. Uma televisão que queira, acima de tudo, promover uma gestão que responda eficazmente aos propósitos delineados, com foco para a valorização da força de trabalho e unidade na ação. A Academia de Liderança e Gestão de Luanda capacita administradores e diretores da televisão pública de Angola. Mais de 200 cadetes e 5 oficiais terminaram com êxito o 8º curso de licenciatura em Ciências e Tecnologias Militares na Academia Militar do Exército, no município de Lubito. Os familiares aplaudem! Os familiares aplaudem! Este momento de honra! Sérgio Patrício e Eclésia 20 fazem parte do grupo de finalistas que concluíram com êxito o 8º curso de licenciatura em Ciências e Tecnologia Militar na Academia do Exército, no município do Lubito. Os jovens dizem-se prontos para exercer com zelo os ideais da pátria. Neste momento representa-me vitória, perseverança e uma grande vontade de continuar. Tudo feito à base da disciplina, do cumprimento da hierarquia e do comando único, ou seja, do cumprimento daquilo que são os pilares das Forças Armadas Angolanas. Pois, ao interiorizar aquilo que são os pilares, tudo ocorre de forma natural. Fui formada e forjada pela melhor instituição de ensino superior do país, a Academia Militar do Exército. São novos desafios que vão se aproximar. Eu sei que ele é capaz, a nossa família está de parabéns. E vamos vencer, agradecer de todas as formas à nação. Os recém-licenciados foram formados em especialidades como Justiça Militar, Infantaria, Engenharia, Inteligência Militar Operativa, entre outros cursos. No exercício das vossas funções, procurai pautar pelo cumprimento escrupuloso da Constituição da República, das leis, regulamentos e demais comandos instrutivos que regem as Forças Armadas Angolanas. Procurai ser heróis do vosso tempo e tenha consciência como objeto de influência da vossa maturidade e que a presença das entidades nesta cerimônia especial se constitua num elemento inibidor para a prática de condutas indecorosas e contrárias à ordem legalmente estabelecida. Numa altura em que o país prepara-se para celebrar o jubileu da independência,
O chefe de Estado-Maior-General da SFA apelou aos recém-formados prontidão para garantir a soberania nacional. Com esta cerimónia, concluímos uma etapa essencial na formação de homens e mulheres que abraçaram a carreira militar, onde se abrem amplas oportunidades de adquirir competências técnicas e científicas de nível superior, que permita aos jovens licenciados servir a pátria com honra, lealdade, competência e profissionalismo. O 8º curso de licenciatura em Ciências e Tecnologia Militar teve a duração de 5 anos. E ostentamos a nobre insígnia da Academia Militar do Exército. Estamos a terminar no dia em que o mundo está com os olhos voltados na base militar do Alasca, onde vão olhar para os principais factos que marcaram a semana. Quanto a mim é tudo. Boa noite. Bom fim de semana.